Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre modelos de processo de software. Nas aulas anteriores, eu falei rapidamente sobre isso, né? Falei que tinham algumas atividades que são mais genéricas para desenvolvimento de software, e aí pincelei algumas dessas atividades, né? Que era comunicação, desenvolvimento, implantação e tudo mais. E agora eu vou começar a mostrar para vocês alguns modelos, né, que existem, que já fizeram parte da história de desenvolvimento de software. Alguns desses modelos, apesar de serem antigos, eles ainda, em alguns lugares, eles são bem aceitos e continuam sendo adotados, tá? Com algumas adaptações, como eu vou mostrar para vocês aqui. E mais para frente, em outras aulas, a gente vai falar um pouco sobre metodologias ágeis, tá? Que praticamente é a tendência hoje do mercado, no desenvolvimento de software, tá? Mas é tentar encaixar tudo isso aí dentro desse assunto, tá? Então, modelos que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre atividades genéricas, né? Um modelo que a gente chama de codifica remenda, né? E vou mostrar para vocês alguns modelos de ciclo de vida, tá? Então a gente tem ali um modelo em cascata, um modelo de prototipação, um modelo espiral, um modelo baseado em componentes e técnicas de quarta geração. Tá? Então todos eles estão na literatura. Se vocês pegarem livros como Roger Pressman ou Ian Somerville, vocês vão ver que esses assuntos eles estão presentes nesses livros, tá? Então vocês vão encontrar facilmente textos e literatura sobre eles, tá? Bom, só para a gente recapitular aí, né? A gente já tinha visto algumas terminologias nas aulas anteriores, né? Quando a gente falou lá sobre, nós falamos sobre processo, nós falamos sobre procedimentos, métodos, atividades, tarefas, passos, né? E aí um desses conceitos foi processo, né? Então a gente relembrando que é um processo, né? Então um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de um artefato, né? Então a gente tem como objetivo, né, uma sequência de atividades e ações que a gente acaba realizando, não é, para que a gente possa produzir um artefato. Né? Esse artefato, no contexto de software, normalmente é um diagrama, um documento, código-fonte, enfim, qualquer tipo de elemento que é produzido durante o processo de software. Tá? E aí, um processo bem definido, né, espera-se que a gente tenha garantia de uma estabilidade e controle da organização. E organização, melhor, né, do processo em si. Né? Mas isso não quer dizer que seja uma consequência. Né? É preciso trabalhar no processo, como a gente já viu nas aulas passadas sobre qualidade em processo e produto de software, né, para que a gente possa ter um processo que dê essa garantia. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Definir formas de desenvolvimento, né, que vão permitir que esses processos sejam concluídos. Né? Tentar organizar de uma maneira em que a gente tenha uma sequência, principalmente sistemática, do que se quer fazer, e que o processo não seja abandonado no meio de suas atividades e tarefas, né, para que a gente consiga desenvolver um software completo, né, que seja entregável ao cliente e usável pelo cliente, né, e que ele possa satisfazer aqueles requisitos iniciais estabelecidos pelo cliente. Tá? Então, ou seja, entregar aquilo que foi prometido e contratado pelo cliente. Tá bom? E algumas atividades que a gente tem aí que são normalmente aplicáveis a qualquer processo de software, né? A qualquer modelo de processo. Então a gente tem ali no livro do Somerville de 2005 e no livro da Fleischer de 2004, né? O Somerville, vocês podem ver que eles falam um pouquinho mais das atividades em alto nível, não é? E a Fleischer já detalha um pouquinho mais, né, praticamente as mesmas atividades do Somerville, mas acrescenta algumas que normalmente a gente vai encontrar em qualquer processo. Então, se a gente olhar lá na literatura do Somerville, a gente vai ver que tem especificação de software, projeto e implementação, validação de software e evolução de software. Né? Então, aqui está bem alto nível. Né? Então, especificação sai desde o que o cliente deseja, né? A gente tenta entender isso, traduzir isso para requisitos, né? E aí tentar utilizar artefatos que possam nos ajudar a fazer essa tradução, né, para uma especificação, e a partir da especificação para que as equipes elas possam projetar e implementar esse software. Né? Então,
com base na solução computacional especificada, né, cria-se então o software desenvolvido. E para a criação do software, e durante a criação do software, na verdade, o que a gente faz é tentar validar o software. Então a gente pode aplicar aí técnicas de inspeção e testes de software. Né? E a evolução de software, que é uma das últimas atividades ali, é uma atividade que na verdade ela é executada praticamente depois que o sistema ele é entregue. Não é o cliente, que é a parte de manutenção. Não é? E aí correções e tudo mais. Então a evolução ela é transversal a todas as atividades que a gente tem do processo em si, né? Aí se a gente olha então lá na literatura da Fliger de 2004, por exemplo, ela já traz um pouco mais definido, né, um pouco mais quebrado ali as atividades mais genéricas, como análise e definição de requisitos, não é? Que na literatura do Somerville está ali em especificação, projeto do sistema, projeto do programa, não é? São os programas que podem eles podem formar um sistema, a programação, que é o desenvolvimento, testes de unidade, teste de integração e teste de sistema e manutenção. Tá? Então ali é detalhado um pouco mais os tipos de atividades que a gente pode ter. Tá? Então essa é uma comparação bastante rápida, um pouco superficial, mas mais para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar na literatura, porque eu posso apresentar para vocês aqui algumas atividades e vocês lerem um livro, artigo ou algum material relacionado em que tem atividades mais detalhadas. Tá? Então vocês já sabem onde encaixar cada uma dessas atividades. Pessoal, se tiver dúvida, só interromper aí, beleza? Eu estou olhando de vez em quando aqui no chat, beleza? E aí a gente tem aquela metodologia genérica que eu já tinha mostrado para vocês em uma outra aula, né? Que é daquele documento do Pressman e do Maxim, que a gente tem como uma primeira atividade comunicação, que é o contato com o cliente e outros possíveis interessados, que nós chamamos de stakeholders, né? Para entender as funções e características do software. Depois a gente tem um planejamento, que é fazer o quê? Um mapa, né, do que a necessidade o que se tem como necessidade do cliente para a solução computacional que a gente quer. Então a gente vai descrever as tarefas, os riscos que podem ter, né, os produtos resultantes e um cronograma do projeto. Depois nós temos uma modelagem, né, que é a criação dos modelos com o objetivo de tentar entender essa estrutura, né, as necessidades do projeto, né, e isso auxilia a estruturar o projeto de software em si. Né? E aí nós temos aquela parte que realmente começa a ser traduzida em código, né? Que é o desenvolvimento do software. Né? E aí, juntamente com a realização de testes. E a gente, entre aspas, finaliza, né, com a entrega do software ao cliente, que vai avaliar e dar um retorno. Por que entre aspas? Né? Porque aqui ainda falta o quê? Falta a parte de manutenção. A manutenção ela é importante. Não é porque a gente entrega o software ao cliente que a gente não tem mais contato com ele. Então, provavelmente a manutenção vai fazer parte, mesmo que seja uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. A gente tenta olhar para o software para tentar prever algumas coisas que não foram possíveis durante o desenvolvimento, ou a gente vai corrigir alguma coisa reportada pelo cliente. Então, essas são algumas etapas daquele modelo genérico. Né? Um primeiro conceito que a gente tem na literatura, que é bastante recorrente, é o de codifica-recomenda. Então, vocês podem ver na figura ali, que não tem nenhuma especificação, na figurinha ali do lado direito, na parte superior da figura esquerda. Ali tem especificação, 3 pontinhos, né? Não tem nenhum tipo de especificação, não tem nenhum tipo de comunicação, projeto, nem nada. E vai-se diretamente para o código, né? Tentar desenvolver o código e aí acaba gerando um produto. Então o que acaba acontecendo é que a gente tem esse imediatismo para codificar os sistemas. E aí o que vai acontecendo? Vai arrumando os erros à medida em que eles vão sendo descobertos. Vocês já tiveram ou devem estar tendo disciplina de fundamentos de programação. Provavelmente o professor vai dizer para vocês, eu já disse, que normalmente a gente não vai direto para o código. A gente faz o quê? Faz um projeto, faz um teste de mesa do algoritmo, verifica se está certo e aí codifica. Tenta entender os passos do algoritmo para poder colocar isso em termos de código.
Então, assim, não se gasta tempo no planejamento, documentação, gestão de qualidade, nem em cumprimento aí de normas ou padrões. Né? Então, vai diretamente para o produto. Né? E isso que acontece, né? Acaba gerando um produto ou muito retrabalho. Né? Retrabalho é refazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma forma melhor ou correta da primeira vez. Né? Então, o projeto, a especificação, a comunicação, tudo isso é importante para diminuir esse retrabalho, não é? E aumentar, garantir a produtividade e a qualidade do software desenvolvido. Né? Por quê? Porque retrabalho é custo. Né? Custo de pessoa, custo financeiro, custo de recursos. Né? Então as empresas não querem ter essa margem de custos, né, com esse tipo de atividade. Então é por isso que a gente tem aí várias normas de certificação do processo e tudo mais que nos permitem, de uma certa forma, aí, tentar garantir essa organização do processo em si, em termos da maturidade. Tá bom? Pessoal, dúvidas por enquanto? Pode falar pelo microfone, ou se quiser perguntar no chat, fica à vontade. Bom, continuando aqui, então a gente tem aqui, né? Coloquei até entre aspas aqui, tirei do livro do Roger Pressman. A finalidade dos modelos de processo é tentar reduzir o caos presente no desenvolvimento de novos produtos de software. Não é? Porque se a gente for pensar na complexidade e no que é exigido hoje para desenvolver software, né, cada vez com regras, tecnologias diferentes, regras de negócio diferentes, a dinâmica, né, ou o dinamismo com que ocorrem as mudanças do mercado de vários domínios de aplicação, isso acaba gerando um certo caos, né, no desenvolvimento de software se a gente não tiver um planejamento muito bem feito. Né, se nós não estivermos prontos para reagir, né, quando existirem as modificações no mercado. Né? Então, o nosso software ele tem que normalmente incorporar essas modificações. Tá? Basicamente, o software sempre vai ter mudança. Tá? Provavelmente a manutenção do software aí vai acabar só o dia que o cliente não quiser mais usar o software. Né? Então, assim, tem que estar muito atento a essas mudanças. Né? Então, a gente conhece essa organização toda, né, do processo como um modelo de ciclo de vida de software. Por que ciclo de vida? Porque basicamente é uma analogia com o ciclo de vida nosso. Né? A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Né? Então a gente tem o software, ele nasce de uma concepção, de uma ideia. Não é? A gente começa a estudar, a trabalhar isso com o cliente. Não é? E aí a gente começa, né, desenvolver o software começa a crescer, o software ele fica maduro, ele fica adulto, fica maduro, não é? Ele não se reproduz, pelo menos por enquanto não, né? Não sabemos aí com a inteligência artificial como é que vai ser, mas enfim, não é? E um dia esse software vai acabar não sendo mais utilizado. Tá? Então, por isso que a gente chama de ciclo de vida, né? E aí, então nós temos modelos de ciclo de vida que nos ajudam, né, a tentar organizar ou reduzir esse caos que existe no desenvolvimento de software. Tá? Então, o que é um modelo de ciclo de vida? Uma representação abstrata de um processo de software. Não é? Então, a perspectiva particular. Então, a gente olha para um processo de software e a gente tem uma representação abstrata daquilo que seriam essas nossas etapas do ciclo de vida. Tá bom? E esse ciclo de vida ele vai fornecer um guia, né, que normalmente é específico para cada processo que a gente está adotando, né, e definir o fluxo das atividades, as ações e tarefas, o grau de iteração, os artefatos, a organização do trabalho a ser feito. Tá? Então, basicamente, o modelo de ciclo de vida é o que fazer num processo, não é? Desculpa, o processo em si é o que fazer e o ciclo de vida é o como fazer em cada um dos o que fazer do modelo de processo. Tá bom? Vantagens de se utilizar um modelo de processo. Né? Tempo de treinamento pode ser reduzido. Né? Por quê? Porque a gente vai adotar esse modelo de ciclo de vida durante vários projetos diferentes para desenvolvimento de software. Né? Então, a gente vai ganhar conhecimento com isso. Não é? E cada vez que a gente usa, a gente está treinando, a gente está aprendendo novamente. Né? Então, o tempo para se aprender e aplicar é menor, ele é reduzido. Né? Produtos podem ser mais uniformizados,
Então a gente tem uma certa estabilidade nas atividades e nas tarefas que são desenvolvidas, né? E isso, obviamente, vai depender muito da equipe de desenvolvimento e da experiência dela, mas com o uso rotineiro do processo isso tende a aumentar, né? A uniformização tende a aumentar. E a possibilidade de capitalizar experiências, né? Então a gente vai tendo experiências com esse modelo de ciclo e a gente vai documentando essas experiências para os próximos projetos. Tá? Então essa é uma ideia de se aplicar um modelo de ciclo de vida. Tá? E aí a gente acaba tendo que escolher algum modelo de processo. Né? E para isso é importante a gente saber qual é a natureza do projeto e da aplicação, não é? Para o que nós estamos desenvolvendo aquele projeto, não é? Qual é o domínio de aplicação? Ele é para sistemas embarcados, ele é para sistemas escolares, sistemas de ensino, é para sistema de saúde. Então é importante entender a natureza desse projeto e a aplicação que vai ser feita, né? Métodos e ferramentas que vão ser utilizados, né? Então, assim, quais são os métodos que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer a minha análise de requisitos, quais são as técnicas, por exemplo, que eu vou aplicar para tentar extrair o conhecimento e o que o cliente quer, por exemplo, para esse software, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para isso, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar com os requisitos, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar um gravador de voz, né? Vou gravar, eu vou usar uma câmera para filmar o cliente na hora que estiver entrevistando ele. Como é que eu faço isso? Eu traduzo isso, coloco num documento depois, né? Eu tento extrair os requisitos, vou usar uma ferramenta depois para organizar esses requisitos. O que eu vou fazer? Então tem que ter uma ideia do que pode ser utilizado. E controle, né, dos produtos que precisam ser entregues, né, ou os artefatos durante o processo de desenvolvimento que está sendo adotado. Né? Então eu preciso controlar isso daí. Né? Normalmente a gente tem várias versões desses artefatos e a gente precisa de uma maneira de poder controlar isso. Tá? Então aí técnicas ou ferramentas que nos permitam o controle desses produtos que vão ser entregues, né? O próprio produto de software, né? As versões que vão ser desenvolvidas, não é? Como é que eu vou controlar essas versões para não ter problema, confundir uma versão com outra? Como é que eu trabalho quando as equipes elas pegam requisitos diferentes para implementar e depois precisam integrar isso num software? Então eu tenho que ter uma ideia do que vai acontecer, tenho que estar preparado para isso. Não é? E aí a gente tem alguns tipos de modelos de ciclo de vida de processos de software. Tá? Nós temos um chamado modelos prescritivos, né, em que a ideia é tentar estruturar e ordenar o desenvolvimento de software. Né? Então a gente pega atividades que são comuns, a gente ordena essas atividades, não é? Estrutura elas e ordena e estabelece algo do tipo assim, olha, essa atividade aqui ela tem como entrada tal artefato, ela é realizada por tal papel, né, tais pessoas que têm tais papéis no processo, ela vai gerar tal artefato. Então a gente tenta organizar isso dessa maneira. Tá? Nós temos um modelo chamado processo unificado, não sei se vocês já viram falar, ele é bastante referenciado na literatura, vocês vão achar muito material sobre o processo unificado, que é um modelo de processo, ele é voltado ou dirigido ao que a gente chama de casos de uso. Tá? Esses casos de uso é um conceito também conhecido bastante na literatura, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, em outros tópicos do programa de disciplina. Esse processo ele também visa o desenvolvimento de uma arquitetura que centraliza todos os elementos do software. Então a gente tem a ideia aqui, a primeira noção de arquitetura de software, tá? Tentar estabelecer os elementos macro do sistema que compõem o software em si. Ele é iterativo, né? Iterativo sem o N ali, não é interativo, ele é iterativo porque ele é repetitivo. Né? Então a gente passa pelas suas atividades várias vezes e ele é incremental. Né? Na medida em que a gente vai avançando nas suas atividades e repetindo elas, o software ele começa a crescer, a ficar mais maduro em termos do seu desenvolvimento. Tá? E nós temos, por último, aí, até por uma questão de cronologia na história, aí, no histórico de desenvolvimento de software, as metodologias ágeis. Né? E a ideia ali, o próprio nome já diz, é agilizar o processo de desenvolvimento. Né? A ideia é centrar mais na metodologia de desenvolvimento, deixar um pouco a documentação de lado,
não é? E trabalhar de uma forma mais interativa, principalmente com o cliente. O cliente está inserido, não é? Praticamente o tempo todo no desenvolvimento, né? E as equipes elas interagem e elas têm uma rotação entre elas para que todos possam participar praticamente de todas as atividades do processo. Tá legal? Pessoal, dúvidas por enquanto? Nada? Quem quiser escrever no chat aí, fica à vontade, tá? Então, no modelo prescritivo, a gente tem alguns modelos conhecidos, tá? Dentro dessa primeira categoria, que é o de prescritivos. Então, a gente tem modelos sequenciais, né? Então, eles sugerem um fluxo de processo linear, como é o modelo em cascata. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre o modelo de cascata. Né? As atividades elas são sequenciais, normalmente não existe uma volta a uma atividade anterior. Né? Termina-se uma atividade primeiro para depois evoluir para uma próxima atividade. Né? A gente tem os modelos evolucionários, né? Então é possível desenvolver versões que são incrementais ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, a gente tem o modelo de prototipação e o modelo espiral, também vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Né? E alguns modelos especializados, né? Que são abordagem especializada definida de forma restritiva, como, por exemplo, o desenvolvimento baseado em componentes, em que a gente começa a projetar o software em termos dos seus componentes. É um pouco diferente da arquitetura de software, porque a arquitetura de software, na verdade, ela engloba componentes. Você pode pensar numa arquitetura de software que pode ser formada principalmente por componentes. Tá? E nesse momento, a gente, nos modelos especializados, a gente olha para esse desenvolvimento baseado em componentes, tenta utilizar ou desenvolver componentes que podem ser reutilizados em outros processos, tá? Em outros softwares a serem desenvolvidos, e tenta trabalhar. Existem técnicas para isso, obviamente, né? Como o desenvolvimento de software baseado em componentes para reuso e com reuso. Tá? A gente provavelmente vai ver um pouquinho disso aí mais para frente. Tá? E o último que são outros modelos que, por exemplo, são as técnicas de quarta geração. Tá? Então, falar um pouquinho sobre o primeiro deles, ali dos modelos prescritivos, que é o modelo em cascata. Esse modelo, vocês podem ver que ele é composto por essas atividades que estão no lado direito, ilustrados com essa figura. Vocês podem ver que parece uma escadaria. Né? A gente tem uma bolinha ali preenchida que é o início do modelo. A primeira atividade que a gente realiza é o levantamento de requisitos do sistema. Né? Então, assim, do sistema maior, né, do ambiente no qual o software vai estar incluído ou vai estar incorporado. Não é? Em seguida, a gente levanta os requisitos do software em si, né, software específico. Ele pode estar, como eu falei para vocês, imerso dentro de um sistema maior, com interação com outros softwares que já foram desenvolvidos. Né? E depois do levantamento, a gente faz uma análise daquilo que a gente conseguiu extrair do cliente, em termos de conhecimento e do que realmente se quer, né, para o software. Faz o projeto, né, do programa ou dos programas que vão fazer parte desse sistema, desse software que está sendo desenvolvido. Codificamos, né, colocamos ali as técnicas de codificação, programação, testamos, né, e aí colocamos ele em execução, que é a operação. Né, colocamos ele em produção, como a gente chama. Né, e aí finaliza o processo. Né. Vocês podem ver que nesse modelo em cascata, não é? É como se fosse ali uma escadaria mesmo. O que acontece quando a gente joga água na escadaria? A água vai descendo os degraus, não é isso? Até lá embaixo a água não volta, não tem como ela voltar. Então nesse modelo de processo, a gente não tem um feedback de uma atividade posterior para uma anterior. Não é? Então, por exemplo, o feedback da programação não é aplicado à análise para a correção de algum problema que foi identificado posteriormente. Com isso, a gente acaba não tendo uma retroalimentação do processo, não é? E a gente é obrigado a finalizar uma atividade para começar outra. Não é? Até funcionava muito bem, não é? Esse modelo aí em algumas décadas passadas. Por quê? Porque a complexidade do sistema de software a ser desenvolvido não era tão grande, eram sistemas mais simples.
Não é? Então, assim, eram sistemas que faziam alguns cálculos, sistemas que projetavam rotas, enfim, são sistemas bem mais simples do que os sistemas que nós temos hoje em dia. Não é? Que nós temos tecnologias diferentes, nós temos padrões diferentes, nós temos troca de informação diferente, modelos de trabalho diferente, enfim. Nós temos uma infinidade de variáveis aí que afetam muito o processo de desenvolvimento e que praticamente tornaram inviáveis ter um processo como o modelo em cascata. Tá? Eu não estou dizendo que ele é ruim, ele já teve os seus anos dourados, digamos assim, né? E serviu muito bem. Né? O pessoal desenvolvia software e tudo mais, provavelmente deve ter software até hoje rodando que foi desenvolvido no modelo cascata. Tá? Por ele ser linear, sequencial, ele é, digamos assim, mais fácil de entender as etapas e realizar, né? Porque uma etapa fica dependendo da outra, né? Então não pode começar, por exemplo, o projeto dos programas, sem terminar a análise, por exemplo. Né? E a análise não pode ser feita sem entender os requisitos. Na verdade, isso acontece hoje em dia com outros modelos, né? Mas o que a gente faz é entender aos poucos e transformar isso em algo incremental. Tá? Aqui tem uma outra visão, né, do Pressman e do Maxim, mas praticamente são as mesmas atividades, né, de comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Não é? Então a gente está aqui praticamente com a mesma visão do modelo em cascata. Tá? E alguns problemas que a gente consegue identificar com o uso dele. Né? Então, os projetos de software reais, construídos e evoluídos na indústria de software, raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo prega. É aquilo que a gente estava falando. Né? A gente tem muitas variáveis que elas influenciam no processo. Né? Então, o ritmo acelerado no desenvolvimento de software, né, dos dias de hoje, faz com que a gente tenha uma cadeia, aí, um conjunto de mudanças, né, em termos do software e tudo mais, que dificilmente poderiam ser contempladas com aquele modelo rígido, né, engessado, sequencial. Né? Então, dificuldade de se adequar, né, à incerteza natural que existe nos projetos, no início dos projetos que a gente tem hoje, e pode ter problemas de planejamento. Tá? Outra coisa é que o modelo precisa ter, o cliente, desculpa, precisa ter muita paciência, né, porque ele vai ver o produto só lá no final. Não é? Então vai ter que esperar passar por todas as atividades e tudo mais para no final ele ter uma ideia do que é o software. E o cliente hoje, na verdade, o que eles querem é ir podendo ter uma ideia do software, poder interagir, dar feedback e poder utilizando partes que já são usáveis do software. Né? E aí o que a gente tem é que acaba por ter essa linearização ou essa sequência de atividades, a gente acaba bloqueando alguns membros da equipe que ficam ociosos, eles ficam sem ter muito o que fazer, não é? Porque tem que esperar as atividades anteriores serem desenvolvidas. E aí a gente tem o que? Desperdício de tempo. E o tempo, hoje em dia, das pessoas é dinheiro. Tá? Um segundo modelo, não é, que é aquele que é iterativo incremental, é o de prototipação. Não é? Vocês podem notar que a gente tem praticamente as mesmas atividades do modelo genérico, não é? Comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega. Não é? Mas aqui agora nós temos a introdução do que nós chamamos de um modelo de projeto rápido, né, com um planejamento rápido e a construção de um protótipo. Não é? E a atividade que, além, né, de permitir essa construção e tudo mais, dá um feedback, por isso torna isso espiral, né, em ciclos, é a entrega e o feedback do cliente. Né? Então a gente valida esse protótipo com o cliente. Né? Então a gente começa com a comunicação, passa para um planejamento mais rápido, né? Não precisa ser aquele planejamento completo, não é como é feito no modelo em cascata. Você não precisa terminar a atividade, você pode fazer um planejamento inicial, uma modelagem rápida, não é? A construção de um protótipo, a apresentação desse protótipo e a permitir que o cliente possa usar esse protótipo e ele dá um feedback para o pessoal que está trabalhando com a comunicação. Não é? Então funciona dessa maneira, até que sim, chegue num modelo, né, maduro do software desenvolvido. Né? Então ao longo do tempo eles são o quê? Eles são validados e construídos de forma mais rápida. Tá? Também é um modelo de ciclo de vida antigo. Não é? Tem algumas vantagens. Né? Então olha só, a abordagem ela é útil quando o cliente não identifica detalhadamente os requisitos.
né? Ele vai detalhando ou ele vai identificando aos poucos, né? O desenvolvedor é inseguro quanto à interação homem-máquina, né? Então ele vai desenvolvendo o seu protótipo e tentando validar com o cliente. Alguns sistemas de grande porte representam um certo grau de dificuldade, né? Então, para que se comece a trabalhar diretamente com os requisitos oficiais, digamos assim, do software, né? Então precisa se fazer o quê? Algumas experimentações para tentar identificar esses requisitos e ver se o cliente quer isso mesmo. Não é? Então a gente tem que ter essa preocupação e esse feedback. Né? O protótipo construído em si, que é o que o cliente analisa, né? A construção do protótipo, o resultado dessa parte do ciclo, né? ele é descartável. Tá? Ideologicamente, o protótipo não deve ser utilizado para fazer parte do software como um todo, no final. Tá? Descarta-se o protótipo e aí realmente desenvolve o software. Tá? Então, normalmente não devem ser levados em consideração o protótipo no código final do sistema. Tá? Então, a ideia é que o modelo de prototipação ele seja revolucionário, como ele foi classificado, né, ali alguns slides atrás, para que ele possa evoluir lentamente até gerar o sistema de software real que o cliente precisa. Tá? Pessoal, dúvidas? Não? Então, o que a gente consegue com a prototipação? Né? Obter uma versão, né, do que será o sistema com um pequeno investimento inicial. Né? Ganha-se com a experiência em produzir esse protótipo, né, para reduzir os custos das fases posteriores, né, que no modelo em cascata, imagina que a gente identificasse problemas lá na codificação, problemas relacionados a requisitos. Como é que faria para voltar lá nos requisitos e corrigir isso? É bastante complicado. Aqui no modelo de prototipação, por ele ser iterativo, repetitivo, né, em ciclos, a gente consegue corrigir isso para a próxima iteração, para o próximo ciclo. Né? Prototipação ela é utilizada quando os usuários podem participar ativamente do projeto. Né? Várias metodologias ágeis hoje em dia utilizam, mas eles não chamam de prototipação, mas eles utilizam a técnica. Tá? E é mais usada como uma técnica a ser implementada em outros modelos, né? Um paradigma. Né? Tanto é verdade que hoje em dia ela é utilizada não da maneira como a teoria propõe, mas ela inspira a utilização de ciclos. Não é? Se a gente pegar, por exemplo, as sprints das metodologias ágeis, do Scrum, por exemplo, né? A gente vai ver que o protótipo está sempre sendo criado, né? Porque o usuário está sempre validando, o usuário está sempre participando. O cliente. Tá? Problemas do protótipo, né, do modelo de prototipação. Quem está envolvido em si não se preocupa muito com a qualidade geral, né, e a manutenção a longo prazo. Né. Os algoritmos do protótipo podem não ser a melhor solução, por isso que normalmente a gente não usa ele como parte do software em si. Né? Por quê? Porque nos algoritmos do protótipo a gente está preocupado muitas vezes com a rapidez. A gente quer desenvolver alguma coisa para mostrar para o cliente, olha, aqui vai acontecer dessa maneira, tá certo isso que a gente está fazendo, é isso que você espera e tudo mais. Mas não quer dizer que sejam as melhores soluções computacionais para aquele problema, para aqueles requisitos. Né? Então por isso que normalmente a gente não envolve o protótipo no final. Os requisitos funcionais, não funcionais, desculpa, podem ser um problema. Depois a gente vai falar sobre requisitos. Vamos ver que os requisitos não funcionais são aqueles requisitos que restringem, né, o software, como por exemplo, tempo de execução, tempo para emissão de uma nota fiscal, por exemplo. Isso aí é um requisito não funcional. Né? No protótipo a gente não consegue avaliar muito bem ou expressar esses requisitos não funcionais, porque a gente está preocupado muito mais com a funcionalidade, né, do que com as restrições. E os protótipos eles podem ser confundidos pelos usuários com o sistema verdadeiro. Né? De repente o usuário até gostou do protótipo que foi feito, né? Ele gostou de interagir com o protótipo e ele queria continuar trabalhando com ele. Mas a gente tem que sempre mostrar que aquilo ali é somente um protótipo para validar o que se está pretendendo fazer. Né? E que aquilo não é o produto final sendo desenvolvido. Tá? Aí a gente tem o modelo espiral. Né? Aqui eu mostrei para vocês o modelo em cascata e o modelo de prototipação. E aqui a gente tem um modelo espiral. Vocês podem ver que ele é parecido. Não é? Ele tem um ciclo no meio. E ele é dividido em 4 quadrantes. Né? O primeiro que define objetivos, alternativas e restrições. O seguinte analisa os riscos. O terceiro desenvolve o produto. O 4 planeja o próximo ciclo. Né? Então, o modelo espiral
Ele foi criado pelo Barry Boehm. Esse cara é bastante conhecido, pesquisador, é bastante conhecido na literatura. Vocês vão achar vários trabalhos dele. Né? E vocês podem ver que ele começa com uma espira pequenininha, não é? E essa espira ela vai crescendo, não é? Vai ficando maior. Então ele também é uma forma de modelo de ciclo de vida iterativo, por ser formado por ciclos e ter repetições. E ele também é incremental, porque cada novo ciclo a gente adiciona novas informações, novos detalhes para o software que está sendo desenvolvido. Né? E além disso, a gente tem o que a gente chama de um aspecto sistemático. Né? Sistemático é a garantia de que você vai fazer aquilo naquela ordem e com determinados requisitos. Né? Então a gente tem aqui atividades sendo executadas em modelos, em ciclos, desculpa, na verdade, né? E esses ciclos cada vez maiores. Tá? Tem uma certa similaridade com a prototipação, obviamente, né? No modelo espiral, o protótipo ele não é uma obrigação, tá? Ele se inspira mais nos ciclos mesmo, tá? Desses 4 quadrantes, mas é possível a gente combinar esses modelos. Nada impede de que no modelo espiral tenha prototipação também, tá? Então são modelos que de uma certa forma se complementam. Né? E um se inspira na ideia do outro. Né? O modelo espiral é cíclico, como eu já falei para vocês, para tentar aumentar incrementalmente o grau de definição e de implementação do sistema. Não é? Diminui o seu grau de risco. Né? E aí a gente pode, como eu falei para vocês, aplicar o conceito de protótipos e ter esse feedback dos participantes. Não é? É uma abordagem realista. Né? E aí pensa no desenvolvimento de softwares maiores, né? Softwares de ampla escala, de larga escala, e ele evolui a partir do momento em que o processo começa a avançar. Tá? Então, assim, qual a diferença básica do modelo espiral para o modelo de prototipação? Né? O modelo de prototipação ele não tem os quadrantes que definem as atividades. Né? Se a gente voltar aqui na figura de prototipação, vocês podem ver que as atividades elas estão meio que diluídas dentro do ciclo. Né? Não tem aqui, por exemplo, a parte de teste, não tem aqui manutenção e tudo mais. Né? Então ela está ali meio voltada somente para o protótipo, né? Sem aquelas preocupações bem formalizadas que a gente falou. Né? Já no modelo espiral, a gente tem essa definição dos 4 quadrantes, né? Pelo menos 2 quadrantes aqui iniciais. Não é? Aqui tem uma representação diferente, não é? Com um quadrante a mais. Não é? Vocês estão vendo que começa aqui os ciclos, as espiras, né? E o software vai evoluindo. E aqui a gente tem um bem definido, bem detalhado, não é? Que é um modelo espiral, também levando em consideração a questão de riscos, custos, viabilidade e tudo mais. Então vocês podem ver, né, que no início, no primeiro ciclo, a gente tem aqui um protótipo 1 sendo desenvolvido, não é? Tem o conceito aqui de execução, tem os requisitos, e aí na próxima atividade, no próximo ciclo, a gente já tem uma análise dos riscos, um segundo protótipo, a gente tem simulações, os requisitos de software, a validação dos requisitos, um plano de desenvolvimento, não é? E aí a gente vai fazendo isso de novo, análise de requisitos novamente, não é? Um protótipo número 3. E a gente vai também tendo outros elementos que vão sendo incorporados no ciclo conforme essa espira ela vai crescendo. Né? A gente tem as revisões, a gente tem o teste, a gente tem a inspeção, não é? A gente tem a identificação dos riscos, o custo cumulativo, por exemplo, do processo. Né? Então a gente vai trabalhando de uma forma evolucionária, né? Ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Vocês podem até ver aqui, ó, que na hora que começam os testes, né, ó, teste de unidade, teste de integração, de aceitação, implementação do software e por aí vai. Tá? Então ele é bem mais detalhado que o protótipo, né? E usa o conceito de prototipação, né? Está nessa margem aqui, ó, de protótipos, né? Então a gente está aqui, ó, tem um protótipo operacional no final que ajuda depois a implementar o sistema. Tá? Então esse raio, essa faixa aqui do nosso modelo, não é, de protótipo 1, 2 e 3, eles são os conceitos que vêm emprestados lá da prototipação.
Algumas considerações sobre esse modelo espiral, né? Então ele reflete as práticas reais de engenharia atual, tá? É uma abordagem que capacita o desenvolvedor e o cliente a entender e gerar os riscos em cada etapa, no momento em que ele evolui, né? Pode ser difícil convencer os clientes, né, que uma abordagem evolutiva ela é controlável, né? Mas se a gente for ver hoje em dia, as metodologias ágeis também seguem mais ou menos essa ideia, né? A gente tem ali, lógico que a gente tem conceitos diferentes, mas a questão de ser evolutivo ela é considerada ainda hoje, porque dificilmente a gente consegue não trabalhar com uma abordagem que não seja evolutiva, ou desculpa, não trabalhar com uma abordagem que não seja evolutiva, porque a complexidade é muito grande e a gente tem que começar dos pequenos passos, não é? Exige considerável experiência na determinação de riscos e depende dessa experiência para ter sucesso, né? Então a gente tem que ter pessoas capacitadas em fazer análise de risco, né? Pode levar ao desenvolvimento em paralelo de múltiplas partes do projeto, cada uma sendo abordada de modo diferente, né? Então pode-se separar o que a gente chama de interesses, né? Os interesses são aqueles elementos que podem que atuam em cima do software em si, né, que eles podem ter uma relação entre eles, mas que a gente consegue separar muito bem. Por exemplo, o interesse e a persistência de dados, né? Então a gente pode separar a parte de implementação de persistência de dados com banco de dados e tudo mais da interface do usuário, né? Então são dois interesses distintos, tá? E por último, daqueles que eu mostrei para vocês, a gente tem um modelo baseado em componentes, né? E aí depois a gente só finaliza com a técnica de quarta geração. Mas daqueles que eu mostrei inicialmente, o modelo baseado em componentes ele tem uma ênfase maior em sistemas de software que envolvem a composição desses componentes, né? Permitindo que sejam adicionados, adaptados, removidos ou substituídas as partes desse sistema. Ele visa ou concentra principalmente a reutilização do software. Vocês podem ver que lá no modelo em cascata, na prototipação e no modelo espiral, não surge essa preocupação com o reuso de software, mas sim com a sistematização e a iteração das etapas, né? Aqui no modelo baseado em componentes, a ideia é que a gente pense em como eu posso desenvolver partes do software que podem ser reutilizadas em futuros softwares, né? Indisponibilidade de código-fonte de componentes que são comprados por ser um problema, então pode ser um problema. Então, quando a gente compra componentes que não tem código-fonte liberado, não é, que são componentes proprietários, a gente, na hora em que a gente tenta trazer isso para o nosso software, isso a gente pode ter algum tipo de problema, não é, em termos de integração, tá? Então, a ideia é trabalhar com essa ideia de desenvolver os componentes para que eles possam ser úteis no software que a gente está desenvolvendo e que eles possam ser reutilizados futuramente. Tá? Então, etapas da implementação, normalmente que o modelo baseado em componentes segue, são as etapas do modelo espiral, até por ser iterativo e incremental, né? Então, diversos produtos baseados em componentes existentes no mercado são pesquisados e avaliados, não é? Os itens de integração dos componentes são considerados, e aí a gente tem interfaces dos componentes, que é diferente de uma interface de usuário, não é aquela interface que a gente interage com ela, é uma interface que representam um contrato entre os componentes de um sistema, né? A gente projeta uma arquitetura para tentar acomodar ou interagir com esses componentes, né? A gente se preocupa em integrar esses componentes na arquitetura e a gente faz alguns testes, né, para garantir que a funcionalidade do sistema esteja adequada. Pessoal, dúvidas de componentes? Já ouviram falar sobre isso? Alguém utiliza aí na empresa que trabalha? É bastante comum hoje em dia, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem muito apelo aí de desenvolvimento baseado em componentes na indústria, tá? Alguém tiver algum relato, pode falar, fica à vontade, tá? E aí, sim, por último, daquelas técnicas mais especializadas, tem as técnicas de quarta geração, né? E a ideia ali é focar na capacidade de especificar um software, né, que esteja próximo da linguagem natural, né, especificação próxima da linguagem natural, ou de se usar uma anotação, né, que comunique a função significativa do software. Então, ferramentas, né, que sustentam o paradigma dessas técnicas de quarta geração, então são linguagens não procedimentais para consulta de banco de dados, geração de código, capacidade gráfica de alto nível e capacidade de planilhas eletrônicas, né? Então, utilizar esses artefatos para que possa trabalhar com essas técnicas.
Normalmente essa técnica de quarta geração ela é aplicada, ou elas são aplicadas para projetos pequenos e intermediários, né? Então a gente tem ali a introdução dessas técnicas na etapa de implementação, né? Vocês podem ver que ali a gente tem requisitos, o projeto, e aí do projeto a gente já consegue utilizar essas técnicas e ferramentas para que a gente possa gerar código, a gente possa fazer testes automatizados e tudo mais. Então ela está ali no meio, né? Entre o projeto e o teste, né? Tentando ajudar na implementação. Né? Vantagem de se utilizar essas técnicas, né? Alguma redução no tempo de desenvolvimento do software e aí consequente aumento de produtividade, não é? E desvantagens, né? A ferramenta permite desenvolvimento de produtos para domínios de aplicação muito específicos, né? Dificilmente a gente vai ter uma técnica aí sendo aplicada para gerar código de forma geral, né, de forma genérica, normalmente é para domínios muito específicos. Dificuldades de utilização das ferramentas, ineficiência do código gerado, né? Usabilidade é questionável, código-fonte produzido é ineficiente. Tá? Então existem as técnicas, mas a gente dificilmente consegue aplicar isso da forma como se tem software hoje em dia, né? Com a complexidade, com a exigência de requisitos e número de requisitos do software que a gente tem no mercado hoje em dia. Tá? Então essa técnica acaba sendo dificultada, a sua aplicação ela é bastante interessante, né? Quando começou a ser desenvolvida. Né? Tem alguma coisa na literatura sobre isso, mas hoje em dia praticamente nem se adota as ferramentas e as técnicas utilizadas, dessas de quarta geração. Tá? Algumas coisas a gente consegue, né? Por exemplo, se a gente pegar frameworks, tem alguns frameworks que acabam gerando um pouco de código para a gente. Né? Por exemplo, o framework o Hibernate, por exemplo. Ele acaba gerando uma interface em que a gente pode configurar e introduzir isso no nosso sistema para trabalhar com persistência de dados. Não é? Mas ele não consegue gerar todo o código necessário, porque ele acaba fazendo isso de uma forma genérica. E aí nós temos que implementar a nossa solução específica para um domínio. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Bastante teoria, mas são modelos interessantes. Tá? Qual é a lição, digamos assim, dessa aula de hoje que a gente tira? Tá? A lição aprendida é que o modelo em cascata já teve os seus anos que foram muito importantes para o desenvolvimento de software, ainda pode ser encontrado em empresas, tá? Talvez não da forma como eu apresentei para vocês, de uma forma engessada, rígida, mas talvez com um tipo de feedback a cada atividade, tá? Mas ainda assim é possível trabalhar com ela. Prototipação é bastante utilizado ainda, né? Apesar de que eu já vi vários projetos em que o protótipo, de uma certa forma, não foi descartado no final, né? Mas foi utilizado já para conceber o produto final. Né? Na teoria não é o certo, mas se vem dando certo, né? Por que não vai se utilizar dessa maneira? Né? As adaptações da indústria são muito importantes, né, para esse feedback que a gente tem da literatura. O modelo espiral ele é bastante interessante porque ele inspirou vários outros modelos, não é? Vocês vão ver depois, na próxima aula a gente vai falar sobre processo unificado e na outra falar sobre metodologias ágeis. Vocês vão ver que o modelo espiral inspirou muito esses dois modelos de processo, tá? Por ser iterativo e incremental, que é o que rege hoje praticamente o desenvolvimento de software nas empresas. Tá? E o modelo, a gente tem aí as técnicas de quarta geração e desenvolvimento baseado em componentes. Baseado em componentes também é muito utilizado. Hoje em dia tem várias empresas aí que trabalham com a desenvolvimento e manutenção dos seus componentes, não é, para os sistemas os quais são aplicados. Por exemplo, a Banner tem muito componente de interface gráfica, né, para sistemas de saúde. A Tecnospeed, se eu não me engano, trabalha com desenvolvimento de componentes também. Eles têm, acho que a parte de nota fiscal, alguma coisa assim. Né? Então, assim, tem vários relatos aí de empresas aqui da região que trabalham com componentes. Tá? Então, se a gente for pensar em nível nacional e mundial, esse conceito ele é bastante utilizado. Tá legal? Pessoal, dúvidas? Nada por enquanto? Só na hora de responder e fazer os trabalhos, né? Pessoal, deixei uns exercícios para vocês, tá? 7 questões para vocês responderem. São questões fáceis de responder, rapidinhas, tá? Na próxima aula, acho que, se eu não me engano, não tem exercícios. Não lembro, acho que não tem, de processo unificado. E fica aqui então para vocês pensarem um pouquinho sobre esses exercícios aqui para fixarem o conteúdo, tá? De hoje. Como eu falei para vocês, não adianta decorar, o legal é entender cada um dos modelos de processo,
tá? Porque vocês entendendo a sequência em que eles foram surgindo na história, vocês conseguem chegar aos processos de hoje, aos modelos de processo de hoje. Né? Então fica mais fácil de entender como que os processos hoje foram projetados e como que eles acabam sendo executados e adotados nas empresas. Tá legal? Dúvidas?